Olá, bom, primeiramente prazer em conhecer vocês, agora vocês estão vendo meu rosto, né? A gente conversou pelo WhatsApp e vamos à nossa primeira aula de revisão da quarentena. Hoje nós vamos falar sobre bactérias. Então a minha recomendação é que vocês nesse momento peguem um caderno, separem a partir desse momento a matéria que a gente vai estudar, tá bom? Na minha aula, vocês fazem bastante anotação, então é bom a gente já ir se acostumando. Quando voltarmos, vocês já vão estar bem acostumados com o meu ritmo. E aí a gente vai conseguir dar continuidade de um jeito bem interessante. Então, anota aí no caderno, título, bactérias. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender o que é bactéria. Bactéria vem da palavra grego bacteria, que significa bastão. As bactérias são encontradas em todo o ambiente da Terra. A teoria diz que as bactérias chegaram primeiro que os animais, né? A primeira forma de vida foi uma bactéria espacial. É a teoria evolucionista. Óbvio que é uma teoria, mas, enfim, só mostra o quão antigas são as bactérias. As bactérias, elas são seres microscópicos. A maioria das bactérias apresentam reprodução assexuada. Significa que não precisa ter duas bactérias para terem atividade sexual para gerar um filho, né? Aqui nós temos alguns modelinhos de bactéria, vocês podem ver aqui no videozinho, aqui, tá vendo? Aqui são algumas bactérias, eu vou falar mais à frente a morfologia delas, mas a princípio é assim. Estima-se que existem milhares e milhares de bactérias nesse momento em nosso corpo. E todo o ambiente, no mais inóspito que pareça, por exemplo, os vulcões, qualquer tipo de vida seria impossível dentro dos vulcões, mas já conseguiram encontrar bactéria que resiste a 500 graus Celsius. Então, assim, existem bactérias muito resistentes e elas habitam realmente todos os lugares. Então, vamos falar dessa morfologia dessa bactéria, ok? Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Nós vamos falar detalhadamente de cada uma dessas estruturas. Mas aqui é só para vocês observarem. Aqui seria uma bactéria fechada, tirando todas as cápsulas de revestimento. Você está vendo uma bactéria interna. A bactéria, ela é do reino Monera. Ela é unicelular, então você não vê estruturas muito significativas aqui dentro da estrutura da bactéria. Os seres vivos formados de uma única célula são chamados seres unicelulares. Eles são procariontes, porque não têm membrana nuclear. Então, você vê aqui as estruturas de revestimento e logo quando abre-se a cápsula, você vê que dentro tem uma sopa com um miojinho e um montão de pontinhos. E acabou. É só isso que é a estrutura dessa bactéria. Só que não é tão simples assim, né? Eu disse a grosso modo. Vamos destrinchar parte por parte dessa nossa bactéria, tá bom? Vamos lá. A princípio, nós temos uma estrutura bem simplificada, vou tentar fazer ela aqui para vocês, que é chamado de parede celular. Seria interessante que você fizesse exatamente assim no teu caderno, tá bom? Essa parede celular, ela é formada por peptídeo glicano. É uma estrutura rígida que vai conferir a forma a essa bactéria e ela vai proteger as suas estruturas internas. Então, esta parede celular, ela é a principal característica do reino Monera. Então, todo mundo que é do reino Monera tem parede celular. E esta parede seria como se fosse o esqueleto dessa célula. Quando você olha essa parede celular, que é a característica do reino Monera, ela é como o nosso esqueleto é para a gente, a parede celular é para a célula. Então, se a parede celular tem esse formato aqui, a célula vai ter esse formato. Se ela tiver esse formato aqui, a célula vai ter esse formato. Se ela tiver esse formato aqui, a célula terá este formato.
Assim como o nosso esqueleto, o nosso corpo, ele está no formato do nosso esqueleto. Assim também, essa parede celular está no formato da bactéria. A outra estrutura chama-se membrana plasmática. Você já deve ter estudado que a membrana plasmática ela também está nos organismos eucariontes, que somos nós. Então, aqui nós temos a membrana plasmática, que é uma estrutura que tanto a bactéria quanto qualquer outro ser vivo tem. Essa membrana plasmática ela é lipoproteica, então ela tem proteínas à sua volta que promove as trocas de líquidos e de outras substâncias entre o meio externo e o meio interno. Além disso, nós temos em algumas bactérias uma cápsula bacteriana. Essa cápsula bacteriana, ela está aqui mais externa à bactéria. Nosso desenho está ficando lindo, né? Qual é a função dessa cápsula bacteriana? Ela vai dificultar a fagocitose pelos leucócitos. Então, quando a bactéria entra no nosso organismo, os nossos leucócitos fagocitam ela. Então, é como se fosse aqui. Se isso aqui fosse uma bactéria, a partir do momento que ela entra no organismo, vem os leucócitos, fagocitam, reconhece e destrói essa bactéria. Porém, quando a bactéria possui essa cápsula, ela se torna mais resistente a essa fagocitose. E o que nós temos nessa cápsula? Essa cápsula é feita de polissacarídeo ou de proteína ou de polissacarídeo e proteína. Cada bactéria vai ter um tipo de estrutura. Ela vai dificultar a ação do sistema de defesa do nosso organismo. Então, para as bactérias que possuem essa cápsula, ela se torna muito mais resistente que as outras. Vou dar um exemplo típico para vocês. Em laboratório, se nós pegarmos uma bactéria com cápsula e infectarmos um camundongo, por exemplo, com pneumonia, com a bactéria responsável pela pneumonia, ele vai adoecer e provavelmente vai morrer dessa doença. Porque essa cápsula vai fazer com que o organismo não consiga reagir contra ele. Então, ela vai entrar no organismo, vai se proliferar e vai gerar uma doença pulmonar tão grande que vai ser incompatível com a vida. A mesma espécie de rato, quando é contaminada com a bactéria que gera pneumonia sem essa cápsula, o camundongo vai desenvolver a pneumonia, mas vai conseguir se curar, porque o organismo vai fagocitar ele e vai gerar células de defesa que vai pegar essas bactérias e vai matar elas, entendeu? Então, para a bactéria é extremamente importante essa cápsula e para a área médica o estudo dela é extremamente importante, porque ela gera bactérias realmente muito resistentes. Além da cápsula, nós temos os flagelos. Flagelos, eles são estruturas assim, ó. Nossa, a bactéria está muito linda. E qual é a função desse flagelo? Locomoção. Os flagelos, eles têm uns motorzinhos aqui, ó. Aqui assim. Cada flagelo tem esse motorzinho. E esse flagelo, ele vai girar muito rápido, como se fossem ventiladores, e vai fazer com que essa bactéria se locomova. Além dos flagelos, nós temos pequenas estruturas que são chamadas de cílios. Esses cílios, que são essas estruturas aqui que nós estamos desenhando, eles podem ter a função de locomoção, mas também tem uma função muito interessante nas bactérias que não são assexuadas, nas bactérias sexuadas. Nas bactérias sexuadas, esses cílios tomam uma função de pile, que troca material genético. Então, você tem aqui uma outra bactéria, que ela tem pile, e eles se juntam e transferem material genético de uma para outra. Aí nós temos uma reprodução sexuada.
Deixa eu apagar aqui para poder ficar um desenho mais aceitável, né? Porque tá bem feio esse negócio aqui, mas o importante é que a gente consiga entender. Beleza. A próxima estrutura dessa bactéria seria o citoplasma. Gente, o citoplasma, deixa eu tentar botar aqui. Aqui. O citoplasma, ele está em toda a parte interna. Então, eu não consigo desenhar aqui bem. Mas o citoplasma, ele é como se fosse uma gelatina aqui, ó. Aqui seria o citoplasma, tá vendo essas partes vermelhinhas aqui? É uma gelatina onde todo o material que está nessa célula simples vai estar embutido nessa gelatina. Nesse citoplasma, existem pontinhos, ó, são esses pontinhos aqui. Esses pontinhos amarelos que vocês podem ver aqui, eu vou botar aqui em azul, são vários pontinhos. E esses pontinhos que eu estou desenhando aqui, que é azul, são chamados de ribossomo. O ribossomo, ele é a única organela presente na célula procariota. Então, esse ribossomo, que é essas bolinhas aqui amarelas ou esses pontinhos azuis que eu desenhei, eles são a única organela que essa célula procariota tem. E qual é a função desse ribossomo? A mesma função que é numa célula eucariota, produzir proteína. Isso é extremamente importante para toda a estrutura e funcionamento dessa bactéria. E nós temos ainda uma outra estrutura. Essa estrutura é o material genético dessa célula, que é o DNA, é aquele miojinho bagunçado que está ali, ó. Esse aqui, o DNA celular. O DNA celular, ele é o material genético dessa célula e ele se chama nucleóide. É um único cromossomo bem grande que está enovelado e lançado diretamente no citoplasma dessa célula. Aqui é um ponto bem importante. Diferente da célula eucariota, o material genético da célula procariota, ele é lançado direto no citoplasma. Então, ele está lançado nessa gelatina. Não está separado, como acontece com a carioteca no eucarioto. Porque no eucarioto, você tem o material genético e dentro do material, em volta do material genético, protegendo esse núcleo, a carioteca. Já na célula procariota não tem carioteca, então o material genético ele está totalmente lançado nessa gelatina. E além desse material genético enovelado, que é o nucleóide, nós ainda temos os plasmídios. Plasmídios são pequenas estruturas que são pedaços de DNA. Esses plasmídios que estão aqui liberados na estrutura, eles são pedaços de DNA, mas ele não é essencial como o DNA principal, que é enovelado. Ele tem uma capacidade, como se fosse um extra para a célula. A célula não precisa dele para sobreviver, mas quando ela tem esse DNA extra, ela pode ter, por exemplo, característica de resistência a antibiótico. Você já deve ter ouvido falar que algumas bactérias geram resistência a antibiótico. Então, essa resistência é capaz por conta desse DNA auxiliar, que são fragmentos do DNA principal, e ele é chamado plasmídio. Bom, vamos prosseguir aqui o nosso desenhozinho feio, fiz um resumo total do que a gente vai estudar agora, pedacinho por pedacinho, ok? Então, vamos lá. Como eu já falei, existe a cápsula, que é aquela parte mais interna, mais externa dessa nossa bactéria. Essa cápsula é formada por glicocálice. Ela vai gerar uma superfície celular e essa superfície vai impedir com que essa bactéria seja fagocitada pelas nossas células de defesa. Então, ela vai promover a adesão das células de defesa a diferentes estruturas, como, por exemplo, o dente humano, o trato respiratório, a mucosa intestinal. Então, a parede celular, além de manter ela mais resistente, ela ainda gera aderência para que ela grude nas estruturas.
E ela vai proteger também essa bactéria contra choques mecânicos e contra a desidratação. O pili sexual, nós falamos, né? Normalmente eles são maiores do que os cílios e a função dele é trocar material genético. Ele faz ponte citoplasmática que permite a transferência de informação genética de uma célula para outra. Então, elas aqui estão fazendo coisinhas, passando material genético uma para outra. Então, você tem uma bactéria negativa, uma bactéria positiva, macho e fêmea, e elas estão transferindo material genético uma para outra. Aqui nós temos a morfologia dos flagelos. Os flagelos, como eu havia dito, eles são para locomoção. Eles promovem o deslocamento dessas bactérias. Então, existem flagelos de vários tipos. Existem flagelos simples. Isso aqui parece muito um espermatozoide, né? Se você parar para ver, que é a cabeça e a cauda bem longa. Então, promove um movimento unidirecional. Esse daqui também, unidirecional, porém com muito mais velocidade, porque ele tem vários flagelos, então ele consegue chegar ao local muito mais rápido. Aqui, ele é bidirecional, tá vendo? Ele pode ir para ambas as direções, para frente e para trás. Esse daqui, unidirecional, mas com muitos flagelos mesmo. Isso vai conferir muito mais habilidade para essa célula. O número de flagelos em uma bactéria é variável, né? Vai depender de quantidade, do tipo de bactéria que é. Aí vamos progredir para a nossa parede celular. A parede celular ela é um envoltório que vai proteger essa bactéria. Dentro da parede celular, nós temos aqui as cadeias peptídicas, nós temos a parede de peptídeo glicano e temos a membrana celular bem embaixo. E cruzando ela, temos algumas proteínas. Essas proteínas, elas têm tubinhos assim, ó, como se fossem canudinhos, que permite a troca do que está aqui fora, que entre na célula, e também o oposto, para que os resíduos celulares possam sair para o ambiente extracelular. Quais são as principais funções dessa membrana celular? Primeira dela, proteger. Segunda, transporte de nutrientes. Como eu havia falado, essas proteínas geram canudinhos, né? Então, permite que o nutriente entre e que as excreções saiam. A síntese de componentes de parede celular, secreção de enzima digestiva, respiração celular. Nela também gruda-se os flagelos para poder gerar locomoção. E armazena também nas cianobactérias as enzimas para a realização de fotossíntese, porque existem algumas bactérias que elas produzem seus próprios alimentos, né? Nós vamos falar disso lá nos exercícios, se eu não me engano. Agora vamos falar de dentro da bactéria. Falamos das estruturas de fora, agora vamos entrar um pouquinho. O citoplasma, ele é essa geleia aqui de dentro da bactéria, tá vendo? Ele tem água e substâncias como proteínas, carboidratos, lipídios dissolvidos no seu interior. 4/5 do citoplasma é líquido, é água. E apenas 1/5 dele são suspensões, que são essas proteínas, carboidratos, gorduras, que são os lipídios. E dentro dele existe substâncias que são o núcleo, que é o nucleóide dessa bactéria, né, que é esse DNA aqui é nucleóide, os plasmídios e os ribossomos, que é a única organela, a única célula que vai produzir alguma coisa para essa bactéria, que o ribossomo vai produzir as proteínas necessárias para que essas proteínas elas ficam aqui, ó, na parede celular, e ela vai permitir essa troca de substâncias do meio interno para o meio externo.
Vamos falar um pouquinho mais sobre esse nucleóide. O nucleóide, ele não possui carioteca, como eu havia falado, não tem esse envoltório em volta do material genético, ele está lançado lá na sopa. Então, o DNA bacteriano, ele não tem esse envoltório e ele tem esse formato enovelado. Então, o que nós não temos na bactéria? Proteína, estonas, nucleolo e carioteca. Então, o núcleo, ele é chamado nucleóide e ele está lançado direto na sopinha. O plasmídio é um pequeno DNA extracromossômico. Ele vai se conectar ao cromossomo principal e vai se replicar de maneira independente. Ele é bem menor do que o cromossomo principal e ele vai apresentar um gene que vai promover resistência aos antibióticos, a síntese de toxinas e, entre outras funções, ele pode degradar o carboidrato, enfim. Agora vamos lá. Dependendo da forma que essa bactéria tem, ela vai ter nomes diferentes. Nós temos aqui, por exemplo, os cocos isolados, os estafilococos, os estreptococos, os bacilos, os espirilos e os vibriões. E aqui temos o vibrião, como se fosse uma vírgula. Essas são as formas individuais. Tá bem mais difícil do que eu imaginei que fosse ser fazer isso. Então, revisão das formas individuais, agora tentando dar continuidade direitinho. Primeiro, a cocos. Isso aqui é uma bolinha, tá? Bem feia, né? Mas cocos, bacilos, pode ter mais de um flagelo, espirilo e o último é o vibrião. Agora, nós vamos botar as formas de colônia. Nós temos 2 cocos, vai 2 bolinhas. 2 cocos é chamado diplococos. Agora aqui que vai ser difícil, eu preciso fazer um cubo e eu não sei desenhar sem ter mouse, então pior ainda. São 8 cocos em formato de cubo. Vou tentar fazer mais ou menos aqui. Enfim, imagina que isso é um cubo, tá? Muito feio, mas imagina que é um cubo. São 8 cocos em formato de cubo, é uma sarcina. E nós temos ainda uma estrutura em cadeia, que pode ser assim, assim, essa aí. Essa estrutura em cadeia é chamada de estreptococos. E ainda temos a estrutura em cacho de uva. São estruturas que são chamadas de estafilococos. Tipo, ai, muito ruim. Na mão eu consigo fazer melhor. Mas, enfim. Então, vamos lá, só para revisar aqui, tá? Vamos ver. Primeiro, forma individual. Esse é um coco. Esse daqui é um bacilo. Esse daqui é um espirilo. E aqui nós temos um vibrião. As colônias é o diplococo, sarcina, o estreptococcus e quase não sai, e o estafilococcus. E ainda temos, sem ser cocos, ainda temos bacilos, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui esse de cadeia e botarmos os bacilos em cadeias, ele terá um nome, que será bem parecido com o Streptococcus. Será Streptobacillus. Então, se você tem uma cadeia de cocos, é um Streptococcus. Se tem uma cadeia de bacilos, Streptobacillus. Do mesmo modo, você pode fazer com todas as outras bactérias. Então, vamos lá, vamos fazer os exercícios, né? Vocês já fizeram, então agora a gente vai revisar juntinho. Questão número 1. Vamos lá. Sabemos que uma das principais formas
de classificação das bactérias dá-se por meio da análise de sua morfologia. Uma bactéria que apresenta estrutura esférica, por exemplo, recebe denominação de... Olha bem para essa bactériazinha aqui, né? Ela tem formato circular. Se ela tem formato circular, ela é o quê? Um bacilo? Não, né? Ela é coco. Ela é um coco. Então, se ela tivesse um formato de bacilo, ela seria assim, correto? Vou botar um flagelinho aqui. E se ela tivesse o formato de espirilo, como que ela seria? Seria assim. E se ela tivesse formato de vibrião? Vibrião é formato de vírgula. A gente bota um flagelozinho aqui. E espiroqueta. Espiroqueta a gente não tinha feito, né? Espiroqueta, ela tem um formatozinho assim, ó. Viu? Então, a resposta correta para a nossa questão aqui é a letra B. Se você acertou, você está de parabéns. Vamos lá, próxima questão. A figura seguinte representa uma bactéria em formato de bastão. Sua morfologia permite classificar essa bactéria como um... Olha bem para o formato dessa bactéria aqui. Vamos lá. Ela é circular, como um coco? Ou ela tem um formato assim, como um bacilo? Se você respondeu a letra A, você está de parabéns. As outras nós já fizemos o formato dela. Esse é um bacilo. Questão número 3. Quando nos referimos a Streptococcus, estamos referindo-nos a um arranjo de bactérias do tipo Coccus. Como é esse arranjo? Vamos lá, gente. Estrépito. Lembra que a gente viu isso? Nós sabemos do Coccus, né? Coccus são bolinhas. Então, o estrépito é como? É cacho de uva? É em pares? Como é? Vamos ver. Streptococcus são cocos organizados em pares? Em pares não é Streptococcus. Isso daqui seria um diplococo. Letra B. Streptococcus são organizados em grupo de 4? Não, não são organizados em grupo de 4. Streptococcus são organizados, streptos significa cadeia. Então, Streptococcus são cadeias de cocos. Então, qual é a resposta que temos cadeia de cocos? Streptococcus organizado em grupo de 8? Não, 8 é a sarcina. Streptococcus são organizados em cadeias. Muito bom. A resposta certa é aqui, organizados em cadeias. Streptococcus são cocos organizados em arranjo semelhante a cacho de uva? Não, cacho de uva é quem? O Staphylococcus. Questão número 4. Sobre a classificação das bactérias, marque a alternativa incorreta. Bactérias esféricas agrupadas em uma espécie de cubo recebem o nome de sarcina. Correto? Correto. Em cubo é sarcina, mas a gente não está procurando a resposta correta, nós estamos procurando a resposta errada. Letra B. Cocobacilos são bactérias que apresentam forma de transição entre coco e bacilo. Correto? Cocobacilo é isso, são bactérias que estão em transição entre coco e bacilo. Letra C. Vibrião. É uma bactéria que apresenta um formato de vírgula. Sim, o vibrião ele tem formato de vírgula, como nós já havíamos visto anteriormente. Letra D. Bactérias gram-negativas apresentam uma parede celular de grande complexidade. Bom, isso aqui a gente não tinha estudado ainda, mas vamos falar um pouquinho sobre gram-positivo e gram-negativo, tá bom? O que é a bactéria gram-negativa ou gram-positiva? Gente, é relacionado à espessura da parede celular. Então, se você tem uma bactéria gram-positiva, significa que a parede celular dessa bactéria é muito mais espessa. Então, bactéria gram-positiva é uma bactéria que tem a parede celular espessa. A gram-negativa, ela tem uma parede celular mais fininha.
Mas, em compensação, a bactéria gram-negativa, ela vai ter essa parede celular mais fina, porém ela vai produzir estrutura para biofilme e endotoxina. Então, a nível de coloração, essa parede celular ela vai ser extremamente importante, porque se ela for espessa, ela vai ter uma coloração. Se ela for mais fininha, ela vai ter outra coloração. Então, se ela for espessa, ela é gram-positiva. A cor que fica quando a gente bota lá na placa de Petri é azul. Então, as bactérias que são gram-positivas, elas ficam azul. Já as bactérias que são gram-negativas, que tem a camada celular fininha, ela fica vermelha, entendeu? Então, vamos lá. Bactéria gram-negativa apresenta uma parede celular de grande complexidade? Sim, porque ela tem essa parede celular mais fina, porém ela produz endotoxina, biofilme, é muito mais complexo do que só ser uma parede celular grossa. E letra E, quanto à morfologia, as bactérias podem ser classificadas em gram-positivo ou gram-negativo? Gente, olha só. Morfologia. Morfo significa forma. Então, quanto à morfologia, as bactérias são classificadas como cocos, bacilos, vibrião. Se for relacionada à parede celular, ela é gram-positiva ou gram-negativa. Mas se estamos falando de forma, essa aqui é a nossa questão errada. Porque quanto à forma, ela é classificada como cocos, bacilos, vibrião, etc, etc. A relação entre gram-positiva e gram-negativa é relacionada à parede celular, à espessura e complexidade da parede. Vamos, questão número 5. As bactérias são seres vivos que, na maioria das vezes, são associados a doenças e decomposição da matéria orgânica, como de alimentos. Entretanto, sabemos que elas também são úteis aos seres humanos. A respeito da estrutura desses seres, marque a alternativa que não indica característica presente em bactéria. Letra A. Pode ser autotrófica ou heterotrófica. O que significa trófico? Alimento. Agora, ele é auto, ou seja, produz seu próprio alimento. Aí, nós vimos lá na nossa matéria que existem bactérias que usam a síntese do ribossomo para poder fazer fotossíntese. Então, a fotossíntese é quando a bactéria é autotrófica, ou seja, ela produz seu próprio alimento. Heterotrófica é aquela que precisa se alimentar de outros organismos. Então, as bactérias elas têm essa capacidade. Elas podem ser autotróficas ou heterotróficas, mas o que nós estamos procurando aqui é a alternativa que não indica algo presente na bactéria. A bactéria possui DNA circular? Sim. Ela possui o nucleóide, que é um DNA circular. A bactéria apresenta parede celular? Sim, a parede celular é a principal característica do reino Monera. As bactérias são procariontes? Sim, a gente estudou que ela é procarionte, porque o núcleo dela não ela não tem aquele núcleo organizado, ela não tem a organela organizada. E a última letra é a letra E, não possui membrana plasmática. Ela possui, sim, membrana plasmática. Como nós já havíamos visto, nós estudamos que ela possui parede celular, membrana plasmática, ela não tem carioteca, que é aquela membrana que envolve o núcleo, mas membrana plasmática ela tem. Então, a resposta aqui é a última opção. Número 6. Sabemos que as bactérias possuem uma grande variedade de forma e modo de vida, sendo que algumas vivem solitárias e outras organizadas em colônias. Podemos classificar as bactérias de acordo com seu formato e agrupamento. Marque a alternativa que contém apenas formas de bactérias. Vamos lá. Cocos ou cocos são formas de bactéria? São, que é a redondinha.
Esperilo é forma de bactéria? É. E bacilo também é. Aqui nós temos os bacteriófagos. Bacteriófagos não é forma de bactéria, porque fago é comer, bactério, bactéria, ou seja, quem se alimenta de bactéria, bacteriófago não. Bacilos, cocos e flagelados. Flagelados também não. Flagelados é quem tem flagelo. Então, as bactérias possuem flagelo, mas essa não é uma forma dela. Flagelados já vimos que não. Ciliados também não. Espirilos, radiolário não. Então, a nossa resposta correta é a letra A, que deveria estar aqui, letra A. Sim. Número 7. Bactéria não possui. Nossa, a gente está falando isso toda hora. Membrana plasmática, ela possui? Possui. Ribossoma possui? Possui. Parede celular possui? Sim. DNA possui? Sim. Carioteca possui? Não. Ela não possui carioteca. E o que é carioteca, novamente? É aquele envolto do núcleo. Então, o núcleo deveria estar protegido pela carioteca e aqui não está. O Vibrio cholerae, também chamado de vibrião colérico, é uma bactéria causadora da cólera. O termo vibrião indica uma classificação dessa bactéria com base no seu formato. Analise as alternativas e marque aquela que indica o formato de um vibrião. Vamos lá. Formato esférico, nós estamos falando de um coco. Formato oval. Quem é o formato oval? É o bacilo. Formato de vírgula. Quem é o formato de vírgula? É o vibrião. E quem é o formato de espirilo? O cilindro. É o espirilo. E o formato de espiral, a espiroqueta. Então, qual é a nossa resposta aqui? O vibrião tem formato de vírgula. Então, a nossa resposta correta é a letra C. Moleza, né? E a nossa última questão é o cubo que eu tentei desenhar. Na imagem a seguir, observamos bactérias do tipo Coccus unidas. Elas formam uma estrutura que lembra um cubo. Essas bactérias recebem a denominação de Diplococcus? Não. Vamos direto nela, né? A gente já falou demais. Então, é a sarcina, gente. Formato de cubo, sarcina. Aqui nós temos